foi a saudade, contam coisas da cidade. Boa noite, meu povo, boa noite, Lili, boa noite a todos que estão se achegando aqui, boa noite, Laurinha. Boa noite, Johnny. A novela tá começando, vocês estão ouvindo, né? Abrindo aí essa live de hoje com essa música, né? Que é tema, já vou lhe chamar, viu, Johnny? É tema da nossa discussão de hoje aqui. Né? Onde nós vamos falar sobre um livro que eu sou fã por conta da discussão que ele traz, por conta de todo o arcabouço teórico que nosso querido Johnny traz nesse livro aqui, que é O Nordeste Nunca Houve. Mas, antes da gente começar e convidar o Johnny, vamos... A música já pulou para outra música, viu, gente? A gente manda cantar uma coisa e canta a outra, mas espera aí. Antes de iniciarmos, boa noite, querido Eliassim. Eu vou mandar aqui esse convite, tá? Para outras pessoas poderem vir, vocês também. Se quiserem apertar o balãozinho de vocês aí e mandarem esse convite para mais pessoas virem participar da nossa live aqui hoje, que vai ser uma live muito interessante, uma discussão riquíssima, né, sobre o Nordeste, uma discussão que o Johnny traz nesse livro, que eu sou suspeita, né, para falar desse livro dele, até por conta da nossa temática aqui, que é a literatura nordestina. Mas hoje a gente vai fazer uma discussão muito especial a partir da linguagem também cinematográfica, né? E tomando como ponto de partida uma novela, né? Que está no ar na Rede Globo, um canal aí onde muitas pessoas estão assistindo a novela. Peraí, viu, gente? Vou dar pausa aqui na música. E vou já chamar o Johnny aqui para entrar, conversar com a gente. Deixa eu ver aqui. Só posso descer aqui quando o Johnny aceitar. Gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais um espaço aqui de discussão. Eu digo mais uma noite de celebração, né? Johnny está com a câmera... Não está pegando a sua imagem aqui, mas vai se ajeitando aí enquanto a gente vai falando aqui. Acho que a câmera está ao contrário, né? Pegando o fundo da sua imagem. Agradecer às pessoas que já entraram aqui, porque hoje a gente vai falar sobre esse texto do Johnny, e é um texto, né? Como eu falei, bacana pra caramba, sobretudo para quem escreve sobre... Aí ele está mostrando o livro, eu também estou mostrando aqui. Nordeste Nunca Houve. Acho que caiu aqui. Deixa eu tentar de novo. Agora, Johnny, se ajeita na câmera. Agradecer aqui quem eu estou vendo. O Eliecinho, o Manuel, a Adriana, a Maria Zélia. Quem mais? A Laurinha, o Alain, o Paulo Lima, um querido, a Eliane, a Marinalva, a Giovana, Sara, enfim. Um bocado de gente. Johnny, cadê tu, moço? Povo da Paraíba escondido aí. Eu tô tentando tá me ouvindo? virar aqui a câmera. Tô ouvindo. Maravilha. Vocês estão me ouvindo? Vai virando aí, vai virando. Eu tô tentando ver aqui que tá os comentários em cima e eu não tô conseguindo fazer o reverso da câmera. Só um minutinho que vai dar certo. Clica na câmera deixa eu vir aqui. Tem lá a opção para você fazer o reverso. Eu tô microfone, vendo. Câmera, aparece duas setinhas assim, aí você clica nessas duas setinhas. Aparece o reverso, mas é porque os comentários estão em cima. Aí quando eu aperto, abre o comentário. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. É porque ele começou a dançar forró demais aí, né? Na Campina Grande, Paraíba, e aí pronto, tô assim, tá assim que ele apareceu. Mas, gente, não tá indo. enquanto o Johnny se ajeita por aí, tranquilo. Se você quiser, você manda o convite para ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui se é o seu convite ou não. Manda o convite para ver se fica melhor, tá?
Sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindas ao Danado de Bom. Eu falo assim porque é danado de bom mesmo, né? É o nosso clube de leitura nordestina, que a gente fala de autores desse Nordeste lindo, maravilhoso. Gente que tem produzido muita coisa bacana e trazido aqui para o Danado de Bom para a gente discutir. Tá danado, seu moço, Braga. Rapaz. O comentário está exatamente em cima. Deixa eu ver aqui se eu viro. Ele não abre porque eu clico e vai para o comentário. Porque eu estou embaixo na tela. Deixa eu tentar. Maria. Tá, meu Deus. Eu não Coisas da consigo mexer na sua informática. tela. Tá vendo, Elicinho, que não só foi com você, o nosso colega aí, esses dias foi fazer live com ele, o problema dele estava com a voz ruim. Mas, enfim, todos que estão aqui, eu não sei se vocês já assistiram, nesse instante mesmo eu estava assistindo, né, gente? Até para poder vir dialogar com o Johnny aqui, que é a nova novela das 6 da Rede Globo, intitulada de No Rancho Fundo. E a própria abertura da novela, deixa eu ver aqui se eu consigo de novo chamar o Johnny. A própria abertura da novela começa com essa música aí, né, na voz hoje de Elba Ramalho. E quando eu fiquei pensando na discussão que a gente ia trazer aqui... Quando eu clico aqui... Não gira a câmera. Então, como girar essa câmera? Eita! É a luz de Tieta. Vem, Tieta, resolver esse problema. Então, assim, quando a gente fala do tema da novela, né, da música de abertura, já lembra que eles já dá um saudosismo total na gente, né? Aquela ideia de algo, de um lugar distante, de um lugar, digamos assim, fora do contexto maior da nossa sociedade, no Rancho Fundo, bem para lá, bem para lá, bem para lá do fim do mundo, né? É onde acontece a história. Venha, Johnny, venha. Eu estou tentando ir, mas a câmera não está fazendo reverso de forma alguma, tá? Eu vou fazer assim. Melhorou, estão me vendo agora. Ó, você aí. Agora eu não estou vendo você e não estou vendo os comentários. Não tem problema, eu virei não. o celular. Mas aqui boa a gente noite. consegue ver, o telespectador vai conseguir ver eu e você, então tá ótimo. Estão me vendo bem, tranquilos? Tranquilo, tá ótimo. Tudo bom por aí? Como é que tá Tudo o forró? tranquilo. Pode Rapaz, deixar o como forró tá. aqui, Deixa o como forró, estava antes. o Que forró agora já sumiu aqui sua imagem. já. Tá, coloca onde estava. Vai, volta um pouquinho. Vai virando ela. Aí, tá ótimo aí. Aí. Então não estou vendo você, não estou vendo comentários, você vai lendo aí para mim o que for Pronto. aparecendo e a gente vai conversando, Ótimo. que o importante é a conversa. Então, Justamente. desculpe aí pelos os defeitos Então, isso eu já estou tecnológicos. acostumada. Quando não é de um modelo, como a gente diz aqui, é de outro. Johnny, seja muito bem-vindo, nosso paraibano. Já falei aqui várias vezes da minha conexão com a Paraíba. O padrinho do nosso clube se chama Efigênio Moura, o cabra da peste, que indicou o Johnny. Já tivemos o prazer de termos o Johnny aqui conosco, falando sobre a sua obra. Tive o prazer também de adquirir a obra, né, logo no pré-lançamento, inclusive veio autografada pelo Johnny. Adoro autógrafos. Quem quiser me dar livros, gente, me dá autografado, né? Porque eu estou construindo uma história. Amanhã eu não vou estar mais aqui, né? Então, assim, mas a gente vai ter no futuro, né? Quem sabe a biblioteca do Danado de Bom, a primeira biblioteca, né, de autores nordestinos do Brasil. Que coisa então, assim, boa. Coisas que a gente vai construindo mesmo de pouquinho em pouquinho, mas vai fazendo esse registro, vai construindo a nossa história. E o Johnny, para quem não sabe, ele é professor, né? E além de professor, escritor e doutor, né? É um nome grandão, né, Johnny? Doutor em literatura eu falo bem devagar para não errar, interculturalidade. Isso. E esse trabalho é resultado da sua dissertação, sua tese de doutorado, e assim, por sinal, um trabalho belíssimo.
Mas eu queria começar, você primeiro, cumprimentando o seu público, também as pessoas que estão aqui, e já falando como é que surge esse livro, como é que surge essa ideia Nordeste Nunca Houve. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma satisfação muito grande, né, de estar mais uma vez com você, Marla, Prazer é né, nosso. para a gente poder debater um assunto tão urgente, tão necessário, né, e que, vez por outra, principalmente ou infelizmente em tempos de políticas, aparece, que é a temática do Nordeste, né? Então eu agradeço o convite e me sinto muito lisonjeado em poder estar falando para o seu público, em poder voltar a falar para o meu público, né, do meu Instagram, que faz tempo que eu tinha feito uma live nas correrias, e estou à disposição para falar sobre, né, o Nordeste Nunca Houve, minha visão de Nordeste, né, que é uma visão particular do pesquisador aqui, mas que a gente tenta de alguma forma levar, né, um questionamento, levar a reflexão sobre uma espacialidade que é tão múltipla, né, uma espacialidade que é tão diversa, mas que sempre é vista como una, né? É Uhum. sempre vista como um lugar só. E a gente sabe que não é assim, né? Então, diante disso que Sim. a gente vem construindo a nossa pesquisa, nossos estudos, e hoje vamos conversar um pouco, né? Lógico, perpassando a minha visão, perpassando vários aspectos, mas principalmente esse que você trouxe como pauta e também está aí na mídia Uhum. de maneira ampla, que é a novela Rancho Uhum. Fundo, né? Então eu fico à sua disposição para o que você quiser começar. Sim, sim. Dizer primeiro que o meu livro não é um livro soteriológico, né? Aquele livro que vem para salvar alguma coisa. Não, o Nordeste não precisa ser salvo. Não é um livro que vem para criticar os artistas, né, os intelectuais, né, ou as pessoas que de alguma forma construíram, né, o Nordeste que já está posto, mas é uma forma da gente pensar, da gente reconfigurar. Eu acho que isso seria a terminologia adequada, essa espacialidade que sofre com tanto estereótipo há tanto tempo, né? Sim, sim. Então eu acho que é Ô, isso. Não Johnny, eu sei. vou pedir, se possível, porque todas as vezes que nós fazemos live aqui com o fone, dá um tic-tac. Você tá vendo tic-tac, tic-tac? Quer Tenta que eu tire o tirar o fone? fone para ver se é o fone. É o, ben... é o bendito fone, viu? Tá como se fosse um reloginho batendo, mas melhorou bastante agora. Ok. Bem-vindo aí, pessoal que está entrando. A gente está conversando aqui com o professor, né? Doutor, vou falar esse doutor que eu acho bonito, doutor Johnny Alves, né? Que é da Paraíba, um lugar que tem o maior forró do mundo. Estamos aí nesse Campina clima Grande. gostoso, Campina Grande. E assim, só lembrando, a gente tem falado de literatura aqui. A literatura do Jonieri é uma literatura, digamos assim, construir. Não sei se a palavra certa é essa, você pode me corrigir, né? É um texto teórico, acadêmico, né? Que foi resultado de uma dissertação, eu só falo dissertação, viu? Da tese do seu mestrado. E aí, assim, eu queria saber, de uma forma, porque não, o nosso foco aqui é fazer análise mais da questão da linguagem cinematográfica que chega até o nosso público, do Nordeste que é pregado pela linguagem cinematográfica e pela literatura. Mas eu queria que você falasse rapidamente, para quem tem, né, consegue pegar isso, quais são os principais teóricos que você traz dentro do seu texto para discutir essa ideia do Nordeste nunca houve. Nós temos vários teóricos de mente assim, eu vou lembrar de Duval Albuquerque Júnior, né, que tem, dentre vários livros, né, A Invenção do Nordeste, tem A Invenção do Falo, né, e tem a invenção da a identidade geográfica, né? São três livros que ele tem, né, que trabalha essa questão do Nordeste. Também eu trabalhei uma autora que, inclusive, foi minha professora no tempo do mestrado, e eu trouxe ela agora nessa tese de doutorado, que virou livro, que é a Maura Pena, que tem um livro chamado O que nos faz ser nordestino, né?
Tem também um escritor pernambucano chamado Zaidan Filho, A Morte do Nordeste, né? Então, a temática do Nordeste, Marla e nossos espectadores, ela é uma temática que vinha sendo muito debatida, né? Principalmente no campo da história, da sociologia, sabe? E já tem muito trabalho nessa área, mas na área de literatura a gente tenha pouco debate, né? Vislumbrando essa temática dessa espacialidade construída, né? Que foi a região Nordeste, né? Então, nessa perspectiva de associar esse tema à literatura, especificamente, trazendo uma reconfiguração crítica dessa teoria, dessa escrita ficcional e também de uma escrita teórica sobre o Nordeste, nós tínhamos poucos livros nesse sentido, né? Você pode aí dar um Google e tentar ver, você vai ver mais livros comentando, sei lá, Jorge Amado, comentando uma obra específica, um tema específico de Jorge Amado, um livro específico comentando, por exemplo, Graciliano Ramos, mas nunca um livro comentando a literatura e essa construção do Nordeste. Uhum. Então, o trabalho surge nessa perspectiva de que se já se tinha algo no campo da sociologia, se já se tinha algo no campo da história, né? Então, por que não trazer algo agora, né, reconfigurando esse Nordeste a partir de um olhar da literatura, né? E foi Sim, esse a espinha dorsal do trabalho da gente, né? sim. Inclusive, assim, eu tenho sempre indicado esse livro do Jonieri, principalmente para os nossos escritores, né, que acompanham a gente, porque todos eles estão nesse processo de escrita, né? Lançando e diz que o escritor acaba de lançar um, quer lançar outro, inclusive no final vou querer saber o que, que o Johnny está escrevendo aí. Enfim, o Johnny tem outros livros também escritos, né? De outros gêneros literários. Mas assim, eu acho essa leitura super importante, como você falou, que é o que eu conheço hoje, não sei se deve ter vários não, mas devem ter outros livros com essa perspectiva, com essa pegada, digamos assim. Mas a ideia de discutir esse Nordeste, né, a partir da literatura, como a literatura traz esse Nordeste ao longo da história. Essa parte que eu acho bem interessante até o momento que eu li, viu? Que eu não consegui ler todo ainda, porque eu tenho que ler os livros, né, dos escritores para estar falando todo dia. Verdade. Então é muito E livro, requer mas tempo, né? tá marcadinho aqui, ó, Johnny, tá marcadinho, olha. É, Então, hoje eu tô lendo. ótimo, Enfim, valeu. mas assim, então assim, eu super indico. Quem quiser depois adquirir o livro do Johnny Eri, né, vai entrar em contato com a gente. Por conta mesmo da relevância que tem para você que está escrevendo, talvez mude até a forma de você escrever algumas coisas a partir da leitura desse livro. Mas vamos falar de novela. Quem está assistindo a novela aqui no Rancho Fundo é de Acho. Vem pra lá do fim do mundo. Enfim, eu queria saber, Jonieri, como é que você vê a representação do Nordeste, especificamente nessa novela, e também em outras, né, outras linguagens cinematográficas que tanto a título de novela, de filmes, séries que abordam o Nordeste. Como é que você analisa essa perspectiva que a maioria desses, digamos assim, dessas novelas, filmes, séries traz? Eu acho que o Nordeste, né, vem ganhando uma pauta muito forte nesses últimos 10 anos dentro do campo midiático. E quando eu falo campo midiático, eu estou falando não só da televisão, né? Porque dentro do Uhum, campo do que nós chamamos da sétima arte, né? Nós vamos ter o cinema, né? Com uhum, as suas produções audiovisuais, e de alguma forma vamos tendo uns subgêneros, né? Que vão surgindo, como é o caso da telenovela, né? E que vem uhum, há muito tempo construindo uma linguagem, né? Audiovisual em torno dessa espacialidade. Só que isso não é algo de agora, né? Vamos dizer, algo desses últimos 10 anos, do qual eu estou falando que vem evidenciando o Nordeste. Por exemplo, na próxima sexta-feira, amanhã, portanto, nós vamos ter, né, em um desses canais aí, uma série de reportagem
apenas sobre a Paraíba, né? Já está divulgando aí no mesmo canal que tem essa telenovela, você vai assistir amanhã, né, algumas coisas relacionadas à Paraíba. Sim. E pelas aproximadas que eu já vi, vai mostrando a Paraíba, né, dentro de um aspecto meio que de exótico. Porque há algumas técnicas, gente, da cinematografia e da imagem, como, por exemplo, o close, o zoom, né, que vão dando as intenções da montagem de uma determinada imagem, né? Então, já percebi que vamos ter alguns estereótipos que vão ser abordados nesse material que vai falar sobre a Paraíba. Apesar de que hoje, dentro desse discurso do politicamente correto e tudo mais, nós temos tido algumas posturas que vão mudando esse olhar. E ainda bem, né? E ainda bem, estamos no século XXI, já estamos vivendo uma era de tecnologia, de alta tecnologia, e que não dá mais para enquadrar o Nordeste sempre nesse espaço telúrico, nesse espaço idílico, campesino, ou simplesmente no espaço da tradição, de um passado. Não dá mais. E é sobre isso que a gente tenta, né, ou é com este olhar que a gente tenta reconfigurar essa espacialidade. Então, Marla, antes da gente pensar essa ideia da teledramaturgia, da cinematografia, né, das séries que a gente tem hoje, é importante a gente entender como é constituída a linguagem em torno do Nordeste, né? Porque uma região, uma espacialidade, seja ela qual for, ela não é construída apenas pela tipografia, pela geografia, né? Pelo, sei lá, o relevo, né? Pela ausência ou a presença da chuva. Não. Uma espacialidade é construída principalmente por questões políticas, por questões ideológicas, por questões culturais e pela linguagem artística. Que aí, essa linguagem artística, nós vamos ter a música, o cinema, a literatura, né? A televisão, porque é diferente, gente, a linguagem do cinema. Quem vai para o cinema pode perceber isso muito claramente. Assistir um cinema, ele tem uma linguagem. Você assiste a novela, ela tem outra modalidade de linguagem. É o que nós vamos chamar, e o que eu gosto de usar muito nos meus textos, né? Você vai ter uma dicção diferente, né? Essa diccionalidade, essa vocalização, essa discursividade vai mudando de acordo com a área da linguagem a qual, né, as ideias estão sendo produzidas. Então, com o Nordeste não é diferente. Então, para a gente remontar a ideia da novela, inclusive pelo próprio título, Rancho Fundo, né, que talvez venha aí da própria música, né, você vai ter essa ideia pela própria combinação linguística de que é um lugar muito ermo, muito distante, né? É um lugar, como você falou, está sempre na espacialidade e no imaginário da nostalgia. Nunca está aqui, nunca está no agora. Sempre está em uma espacialidade, em uma atmosfera, em um espectro, né, de um lugar que não é este, que não é o aqui, que não é agora. E isso não acontece não só porque é uma obra ficcionalizada, tá, gente? Isso acontece pelo modo como essa linguagem vai montando esse lugar, tá? Interessante é pensar dos interesses, né, Johnny? Os interesses que estão por trás. A Nada quem é. interessa Quem isso? interessa essa novela? Quem financia a novela? Quem escreve a novela? Quem constrói o seu roteiro? Né? Quem produz a iluminação? Vamos falar um pouco disso, porque a iluminação é uma linguagem, né, da física, né, pela ótica, olha aí, ó, né? A linguagem da luz, da iluminação vem da física, e ela vai dizer muita coisa. Observe, quando você está assistindo cinema, isso é uma questão de semiótica. A semiótica é uma área da literatura e do saber que estuda as linguagens, né, associadas às imagens, né? Por exemplo, quando a gente assistiu o filme Tubarão, não sei se você lembra, quando entrava essa música, pronto, o tubarão vai comer todo mundo.
né? Então, observa a linguagem musical com a intensidade física, olha aí, da tensão dos tons, da construção da combinação, da rapidez dessas notas, vão associar a gente o temor do tubarão que ia comer as pessoas no alto mar, Uhum. né? E aí ficava muito azul, ou sei lá, o tubarão vinha surgindo de um azul muito escuro do fundo do mar e de repente aparecia com uma luz muito clara, né? Então tudo isso está no campo da semiótica. A semiótica é a construção das imagens, é o discurso elaborado pelas imagens. E a gente precisa entender que há toda uma intencionalidade nisso, né? Uhum. Então, por exemplo, para a literatura, o Nordeste vai surgindo com espacialidade muito ligada à percepção do sertão. E aí, no meu livro, eu dedico uma parte a isso, eu vou explicando de onde vem a palavra sertão. Em uma das origens da palavra sertão, né, dentro do dicionário, é da língua portuguesa, né, e vem do latim, que quer dizer um lugar muito, muito distante. Um lugar ermo, né, um lugar inabitável, um lugar árido, né? E provavelmente o sentido mais específico para a ideia de sertão, né, é de uma expressão africana, né, de Angola, né, que tem a ver com essa ideia desse distanciamento de uma espacialidade, onde não há um povoamento, um conglomerado de gente, uma comunidade. Então, daí onde vem a palavra sertão. E nesse sentido, por muito tempo, né, o Nordeste, que não existia, eu vou dizer isso também, explicar o título do meu livro, ele era dividido, Marla, em dois polos. O litoral, né, e essa aí é uma questão que vem desde a invasão portuguesa, né, e vê o litoral e o sertão, então, era aquilo que era para ser desbravado, era aquilo que era o desconhecido, era aquilo que era o ermo, era aquilo que era exuberante e exótico. Guarde essas duas palavras. Né? Então, Uhum. a ideia dessa espacialidade e, portanto, vamos falar aqui dessa ideia de regionalidade, pensando a região como um espaço delimitado, né? Vai surgir na literatura, né? Lá no romantismo. Lembre-se que no romantismo, né, um dos aspectos da literatura romântica é justamente essa ideia de exacerbar, né, aquilo que é exótico. É só você lembrar do estudo da primeira geração romântica com a ideia nacionalista, por exemplo, na poesia de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Olha a ideia do exotismo, né? De trazer aquilo que é o exótico. A minha palmeira é tão bonita, é tão exótica, é tão diferente que não se compara às daqui. Os daqui, na verdade, ele estava se referindo às palmeiras de Portugal e às palmeiras brasileiras. O canto do sabiá de Portugal e o canto do sabiá brasileiro. Então, é interessante observarmos que uma regionalidade, que uma espacialidade, ela sempre se faz, Marla, nesse parâmetro da diferenciação de mim, do eu, né, e do outro. E nesse parâmetro fica o vácuo entre o eu e o outro. E o que está no meio? A gente nunca sabe, né? Ou se faz questão de não saber, ou se faz questão de esconder. O que está entre o litoral e o sertão? Pouco se fala. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui. O que é que está nesse meio? Né? O que é que o outro diz sobre nós? Então, lá no romantismo, criou-se uma categoria de literatura chamada de literatura regionalista, no qual, por exemplo, José de Alencar escreveu, né, o Gaúcho. Olha só, o cara nordestino, José de Alencar é cearense, né, viveu muito tempo na capital, no Rio de Janeiro, tá? E estava escrevendo sobre o Gaúcho. Visconde de Tunai, né, escreve Inocência, falando sobre a região ali do Cerrado. Então, esse conceito de escrever e trazer uma linguagem para uma espacialidade advém aqui no Brasil, né? Eu posso dizer de maneira mais objetivamente falando, né, de uma ideia de regionalismo no romantismo. Uhum. Mas quando caminha, né,
começa a escrever sua carta, falando sobre os índios, né, os nossos indígenas, aquele chamava de índio, nossos povos originários. O que é que acontece? É o outro de fora chamando a atenção para aquilo que observa. Então, isso é importante. Tá? Observe que, naquele momento, nossos índios não teve uma fala de dizer quem eles eram ou como eles viam os sul-europeus. Esse é uma questão importante para a gente trazer. Então, surge essa ideia de regionalismo desde lá do romantismo. E eu vou mostrando isso dentro do livro, onde vai se construindo. Né? Avança-se mais um pouco, e o livro Cabeleira, né, é um dos primeiros livros que vai trazer, por exemplo, a ideia do cangaço para a literatura agora realista, naturalista. Né? Avança-se mais um pouco, né? E aí, do meu ponto de vista, é o livro que traz a espinha dorsal do que se pensa sobre o Nordeste hoje, que é o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, onde o livro é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Né? Um livro importantíssimo para a sociologia, para a literatura, um livro híbrido, que a gente não sabe até que ponto é ciência, até que ponto é literatura, mas é um livro que vai traçar para a gente muito dos preconceitos e dos estereótipos, tá certo, em torno do Nordeste. Aquela frase, o nordestino, antes de tudo, é um forte, ela apenas fecha um parágrafo, Marla, que descreve o Nordeste, não sei se você chegou a ler essa parte do meu livro, né, e o nordestino, de uma maneira que ele chama, inclusive, vai dizer que o nordestino é um Hércules Quasímodo. Hércules, aquele herói grego, misturado, né, com o Quasimodo, que é o Corcunda de Notre-Dame. Então, olha a figura monstruosa que ele constrói, né, para caracterizar o nordestino, né, para caracterizar aqueles homens e mulheres que habitavam a região de Canudos, aí na Bahia, né, na sua região, né, que estava lutando não contra o Estado, não contra a monarquia, que Antônio Conselheiro pouco sabia disso, do que era exatamente a monarquia, mas estava lutando para viver, e viver uma vida digna. Canudos tinha escola, Canudos tinha subsistência, Canudos não dependia dos impostos, né, daquela primeira república que estava ali na história. Né? E Euclides da Cunha, que muito de longe cobriu a Guerra de Canudos, depois é que ele vem, né, para cá, mas muito do que ele escreveu, né, era uma descrição que trazia esse Nordeste, esse nordestino dentro desse campo do exótico, do monstruoso. Né? Você Só fazendo uma observação aqui, vai o me freando, Jonieri, para quem vai está me ouvindo o freando. Jonieri aqui, o Jonieri é uma biblioteca viva, acho que eu chamei ele desde na última live que a gente teve aqui. Então, ele já perpassou aí, gente, por tanta coisa, né? Quem está ouvindo a gente aqui. Mas eu vou ter que dar uma puxada nele, né? Vou ter que dar uma puxada nele Me para a puxa. gente falar do livro e da novela. E eu Pronto. quero já falar aqui quem está assistindo a novela, né? Para saber sobre isso. Porque Então, assim, esse meu coincidentemente, preâmbulo. Vá, diga aí. Eu vou explicar por que esse preâmbulo coincidentemente, todo, a tá? novela é ambientada, né, na Paraíba, né? Isso. Eu estava lendo sobre isso, já tinha ouvido falar, mas eu li sobre isso hoje. E você falou aqui um pouquinho sobre uma programação que vai ao ar amanhã, né? Falando sobre a Paraíba e dessa ambientação, desse espaço mais, digamos, geográfico da Paraíba. Pensando nisso, como é que você, a partir das suas leituras, da sua obra, como é que você avalia o cenário, né? A ambientação dessa novela com o Nordeste? Ela traz de fato o Nordeste? Como é que você percebe isso nessa novela especificamente? Certo. Esse meu preâmbulo que eu fiz é para justificar muito do que eu vou falar daqui para frente sobre a novela. Então, guarda aí a ideia de exotismo, né? Esse lugar exótico, exuberante, o estranho, o monstruoso, né? Uhum. Que vai estar muito Só presente na lembrando, novela. Daniele, para as pessoas que estão aqui, que a gente vai ter 4 episódios, né? Então, Isso. por isso que a gente está fazendo essa parte mais introdutória hoje. A gente vai ter 4 episódios quinzenais para fazer essa análise da novela, né? E de outras linguagens cinematográficas a partir da obra do Johnny Eyre. Perdão por ter interrompido você. Então, por exemplo, quando eu falei dos livros, tá? Inocência,
o gaúcho, o cabeleira, os sertões, né? Ali é uma linguagem literária que vai configurando uma noção de Nordeste, tá? Então vamos para a novela. Se você observar, né, a novela Rancho Fundo, né, já vai trazer na sua abertura, vamos começar do início, né? Imagens associadas ou parecidas ou que reproduzem aquilo que nós chamamos de estilogravura. Todo é formado de estilogravura, inclusive em um determinado momento da abertura, vocês vão lembrar muito bem disso, aparece um pavão que vai remontar ao mundo do cordel, né, com o romance do Pavão Misterioso, né? Ele aparece lá do nada em uma das imagens, né? Que é um cordel belíssimo, que é um cordel de um paraibano, né? E que José Camelo, né? Que é o José Camelo de Melo, especificamente, daqui da cidade de Guarabira, né? Próximo a Campina Grande, é onde eu moro, e que ele vai trazer, Mala, se impressione. No meu ponto de vista, eu já tenho um artigo sobre isso, procuro na internet aí, tá? Eu comentando o Pavão Misterioso, coloco meu nome, o Pavão Misterioso, que vai aparecer esse artigo, onde eu falo que esse cordel é o primeiro cordel que vai trabalhar com ficção científica na literatura popular. E esse cordel, ele é mais ou menos em 1920 e 1930, que é justamente o período que surge o Nordeste, porque o Nordeste não existia, gente, até esse momento. Então, a abertura da novela, ela vai trabalhar com a xilogravura. De alguma forma, já é um dos estereótipos que nós temos. Uhum. Tá? Como se toda pintura nordestina, né, fosse associada, né, a um cordel. É mais ou menos o que acontece comigo. Quando eu digo que eu sou poeta em outras espacialidades fora da região Nordeste, todo mundo acha que eu vou escrever um cordel, que eu falo de cordel, que eu escrevo poesias que rimam, né? Assim como o cordel o faz. E Uhum. não, eu flerto com uma poesia concreta, né? Que é muito Uhum. parecido, vamos dizer, ligado a essa ideia da modernidade, da pós-modernidade. Observe, por exemplo, a capa de Tortarado. Ó. Ele faz uma certa referência a um elemento do cordel, né? Só Uhum. porque o nordestino tem que ter essa configuração meio que cordelística. Observe até mesmo essa versão de Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas, né? Olha a imagem do cavaleiro aí, né? Até achei outra versão que tem da Companhia das Letras, que tem como se fossem uns rios e o nome dos Uhum. rios que passa é muito mais interessante. Então a novela já traz para a gente esse estereótipo associado, né, a esse mundo, vamos dizer assim, telúrico, passadista do cordel. Não estou dizendo que o cordel é isso. Pelo contrário, nos meus textos, e vocês podem achar minha dissertação de mestrado na internet, né? É a poética de Manuel Bandeiro, de Manuel Bandeiro, não, desculpa, de Manuel Monteiro, onde eu falo do cordel e eu coloco o cordel, Mala, como um elemento de modernidade e não de tradição. Uhum. Tá? Então, o cordel Pavão Misterioso é um cordel moderno, é um cordel de ficção científica. Né? Não tem nem esse gênero, né? Ainda na literatura. A ficção científica chega à literatura por volta de 1940, né? Com esse nome, lógico, 1940, mais ou menos 1950, 60. É certo que Frankenstein, né? Que é um livro mais anterior ali dentro do romantismo inglês, né? Já é um esboço do que a gente conhece como literatura científica. Mas o Cordel para o Mistério já trazia isso. Então, por que eu aprisionar a literatura de Cordel dentro de um espaço tradicionalista e passadista? No meu ponto de vista, não faz sentido. Uhum. Mas a novela abre dessa forma. Você vai ver que o plano, né, dessas imagens de cordéis, ele é um plano que, por exemplo, não tem ideia de perspectiva, né? Você não tem ideia de fundo, né? Nessas imagens, né? Então, é aquele desenho meio que um planificado, que de alguma forma é caricatural. É, E as pessoas esquecem, sabe, Mara? Só para fechar essa ideia sim, da primeira imagem da sim. abertura, que tem a ver com a pintura, com o desenho, as pessoas esquecem que na Paraíba, na cidade de Areia, né, nordestino,
Portanto, você tem Pedro Américo, um pintor acadêmico, realista. Lógico que eu não estou aqui colocando um sinônimo de valor. Se é uma pintura Uhum, acadêmica, realista, ela tem mais valor que o que é astrogravura. Não, de forma alguma. Para mim, tudo é arte. Tudo uhum, vai ser com seus traços e suas características específicas, né? Mas você vai ter Pedro Américo que pintou, gente, o quadro do Ipiranga, que está no Museu do Ipiranga, em São Paulo, a pedido do imperador. Vocês sim. entendem? Olha onde estava um nordestino, né? Uhum, Dentro da Escola de Belas Artes mais importante do país, pintando para o imperador o quadro que vai lembrar e que não deixa de ser uma representação da independência brasileira, né? uhum. Então, por que eu tenho que colocar sempre a pintura nordestina associada à astrogravura, se nós temos vários estilos? Por exemplo, o estilo naif de Tem pintura. uma frase sua no livro que me faz pensar bastante, acho interessante, acho que diz muito do que você está falando. O Nordeste não é o aquário, o Isso. Nordeste é um oceano. Achei muito lindo isso, né? Muito lindo assim, bonito, poético, mas assim, muito reflexivo. Acho que traduz isso aí que você está trazendo. Essa diversidade que a gente tem, né, no Nordeste. Acho que é a região mais diversa, digamos assim, do nosso país, mas que a mídia, ela, às vezes, na maioria das vezes, ela traz uma única perspectiva de Nordeste. É isso que a gente está, acho que o seu livro rebate. Não existe uma única perspectiva de Nordeste. Existem Nordestes, né? Não existe o Nordeste que é pregado hoje pelo Rancho Fundo e outras novelas, mas existe Nordeste, muito diversos. E aí eu me lembro que a gente conversava nos bastidores sobre a questão dos personagens, das personagens da novela. Gente, é Tá um lá. caos, né? Isso. O povo tudo acabado. Os atores, você percebe que tem é estragado mesmo, né? Como se o povo do Nordeste fosse o mais feio do mundo. Aí eu falo que eu estou aqui para provar que não é. Olha a lindeza que E está aqui eu? entre Olha, vocês. olha a minha beleza aqui, né? Então, eu estou aqui Mas para veja, provar por isso. isso, por isso, Mala, que eu trouxe a imagem lá dos sertões, né? Veja, Uhum. o Hércules Quasímodo, quer dizer, a mistura do herói Hércules, da mitologia grega, com o Corcunda de Notre Dame. Então você mistura isso, vai dar o nordestino, entende? Uhum. Por isso que eu vou falar disso. Então, as figuras são descabeladas, né? É. Vamos pegar essa novela. As pessoas parecem que não tomam banho, tá sempre suja, com a Uhum. cara com uma maquiagem de cor de terra. E é Uhum. interessante observarmos isso, gente, que isso é efeito do cinema, uma cor de uma luz amarelada, como se a cor amarelada fosse o sinônimo de pobreza no cinema. É o que Uhum. vai acontecer nos filmes de faroeste associado aos mexicanos, né? Ou Uhum. aos povos originários, que os indígenas, né, norte-americanos. Se você pegar os filmes de Bang Bang, a cor é muito amarelada, né? Associando sempre à pobreza. Então você vai ver essa cor ocre, né? Essa cor amarelada nas câmeras, na iluminação. É muito Uhum. fácil. Você vê isso. Ponto. Compare a iluminação no Rancho Fundo e compare com a iluminação, tá certo, da novela do Cacau. São Alguém iluminações falou que o nosso totalmente colega falou diferentes. bastante da novela do Cacau, né? Que também é ambientada no Isso. Nordeste, mas tem uma outra pegada, É né? outra perspectiva, é outra pegada, é outra linguagem, porque eu estou falando de um produto da riqueza, que é o cacau. Observe que, por um acaso, por uma sorte do destino, esse sertanejo que está no lugar mais distante, por isso que eu tive que fazer aquele preâmbulo, ó, esse sertanejo está no lugar ermo, distante da sociedade. Veja, eu estou falando de Ilhéus, na novela da noite, né? Uhum. Renascer. Né? Estou falando de um centro econômico importante. Eu estou falando de um eixo econômico que enriqueceu o Nordeste, né? Que foi o cacau. Sim. O outro, né? Que foi aqui na parte mais norte do Nordeste, que foi a cana-de-açúcar, né? Mas, paralelo a isso, na região, né, sul do Nordeste, que pega a Bahia, foi o cacau. Então, você vê Uhum. que é outro colorido, né? É outra configuração de imagem, de iluminação. Isso é por acaso? Não é.
E por uma sorte do destino, a personagem central lá do livro acha para a pedra, né, Paraíba Turmalina, Uhum. né? Mas perceba que eles continuam na mesma pobreza. É uma questão Continua sem contraditória. tomar banho, Johnny. Não sem tomar banho. Vão para o hotel e leva bode, galinha, papagaio, leva as vacas. Gente, aquilo não existe. É caricatural, Isso me chamou a atenção né? bastante da Aquela vez que eu cena, li. eu assisti naquele dia que eles chegaram no hotel, né? E olha o nome do hotel. O nome do hotel faz referência a uma espacialidade que não é do lugar, né? Uhum. Sabe? Então, a Ou gente vai seja, tendo, não estou se for alguma coisa chique, não é do Nordeste, né? junto. Ou quando é um nome chique, né? É, Ele sempre vem como uma sátira, como uma caricatura, como para provocar o riso, como sim. ironia, né? Tá? Outra coisa, se fala da Pedra Turmalina, mas não se fala para onde está indo a Pedra Turmalina, Paraíba Turmalina, né? Por que o estado da Paraíba ainda é um estado com tão poucos recursos dentro de todos os estados do Nordeste, mesmo tendo a Pedra Turmalina que vale mais do que diamante e do que ouro? Hum, Quem está extraindo essas pedras? Quem as vende? Né? uhum, São respostas que a novela não oferta. uhum. E observe que se criou para as telenovelas, pessoal, uma fórmula. Se você pegar e acompanhar as telenovelas nordestinas, tá certo? Vamos lá, vou aqui falar uma bem antiga, Roque Santeiro, né? Que é baseado numa peça de Dias Gomes e foi dirigida e escrita por Dias Gomes e foi proibida pela ditadura militar, né? Ela não foi exibida nem a peça e nem a novela. Só depois é que ela é executada. Mas você vai ver que quando Dias Gomes escreve, né, a peça, né, você vai ver que ela remonta a um passado, né? Ela foi exibida a primeira vez na Globo na década de 80, se não me falar a memória. Mas o contexto da peça ela se remete a um passado. Então fazia sentido ter coronel, fazia sentido ter o padre que manda em todo mundo, fazia sentido ter as carolas, compreende? Fazia sentido toda aquela configuração. Hoje não faz mais. Nós estamos em outra percepção. Gente, como é que você tem um candinheiro, você tem um candinheiro na novela e eles estão usando celular, usa a lanterna do celular. Eu não percebi isso, não, Johnny. Não perceberam? Observe. Não, não. Eles têm celulares na novela, Uhum. né? É um problema aí do próprio continuista. O que é o continuista, gente? É o cara que se preocupa com as sequências de cena, no cinema e na novela. Então, há um paradoxo aí. É o que acontece em Renascer também. Eu assisti uma cena que tinha aquele homem do galo, que eu esqueci agora o nome da Que é o personagem, Galinha. né? Esse é Pronto, tinha um título, galinha, gente. tinha um galinha por trás, gente. Tinha uma geladeira velha, né, assim, mas se tem uma geladeira é porque tem energia elétrica, concorda? Uhum. E a mulher dele na frente, num balcãozinho assim, meio que uma copa americana, né? Que aquele tipo de cozinha nunca tem no Nordeste, principalmente naquele contexto social, né? Um Ah, balcãozinho na cozinha e a sala, como uma cozinha, né, que a gente chama hoje, né, uma cozinha americana, né? Nos uhum. apartamentos, né, que faz um ambiente só, e tem uma vela nesse balcão. Poxa, peraí. Se eu tenho atrás uma geladeira, mesmo que velha, por que eu tenho que ter uma vela? A É a energia gás, elétrica é só para a geladeira? A geladeira geladeira a é a gás. gás? É a lenha? Não dá Gente, para a gente entender. está e é gostoso essa parte, né, do lúdico. Eu gosto, é uma das pegadas do Danado de Bom, é justamente trazer o lúdico para pensarmos a literatura. Mas o que a gente está trazendo aqui são questões muito, digamos assim, relevantes para a gente pensar o Nordeste e pensar a própria vida. Porque ao longo da história, né, os interesses políticos, sociais que estiveram, né, o Johnny Eri traz muito isso no seu livro, como os próprios literatos, né, ao longo da história, foi escrevendo, colocando esse Nordeste, entre aspas,
à margem, né? E é por isso que a gente... E assim, eu digo até... Quando eu falo que aqui é um espaço da literatura nordestina, nesse período, Johnny, você não vai acreditar, mas eu já percebi que tem escritores que eles não querem se identificar como autores nordestinos, né? É como se Isso. fosse uma literatura menor, Menor. né? Você traz muito isso na sua aula, né? A partir do Deleuze, que eu li um pouquinho sobre isso. Então, é como se fosse uma literatura... Eu não quero dizer que eu sou um escritor nordestino, mas essa percepção já tive aqui, e acho que esse livro seu vem somar, vem abrir a nossa mente com relação a isso, né, gente? Que o Nordeste é uma construção que nós temos mesmo que nós falamos de um lugar, nós falamos de um lugar social, de um lugar geográfico. Nós somos, antes de sermos regionalizados, né, como fomos, a gente digamos assim, nós somos gente com a capacidade que tem o Johnny aqui de falar do seu livro, de perpassar. Eu fico assim, de fato, sem puxar saquismo, a palavra que saiu aqui, encantada com a sua leitura de mundo, né? E a forma como você traz essa abordagem toda da leitura que você faz de mundo. E isso independe de ser nordestino. Você poderia não ser nordestino e fazer toda essa leitura. Então, precisamos valorizar, né? Precisamos valorizar e mostrar, né? Mostrar. A única forma que a gente tem de mostrar para os escritores, digamos, das regiões que se acham, entre aspas, superiores a nós, é mostrando o nosso trabalho, né? Mostrando o quanto nós somos capazes, independente de onde estamos. Só para a gente fechar a questão do estereótipo, né, que a gente já falou muito, eu tinha 2 perguntas sobre essa questão dos estereótipos, e você já abordou bastante essa questão dos estereótipos. Como é que você... você falou de várias questões ligadas a isso, mas assim, quais são não? Como é que você... Vou até mudar a pergunta aqui. Como é que a gente pode lidar com essa questão dos estereótipos? O que pode ser feito, não sei onde, não sei por quem, para poder irmos desconstruindo isso, Johnny? Olha, eu vou dar um exemplo de uma teórica da literatura que eu gosto muito, que é a argentina, né, que é a Josefina Ludemir, e ela tem uma teoria chamada de literatura pós-autônoma, né, onde ela vai desconstruindo essa ideia de colonização da literatura. Por isso que eu falei lá da invasão dos portugueses e dos indígenas, porque isso tem tudo a ver, gente. É uma linha do tempo num contínuo, sabe? Então, observe quando Caminha vai descrever os nossos indígenas, os nossos povos originários, vai dizer, né? Eles são isso, são aquilo, são outro. Olha para as mulheres e elas têm as teias saradinhas, né? Eles são limpinhos, né? Poxa, então essa visão construída desse outro sobre um eu que já estava aqui, né? É uma construção que a gente precisa romper com essa visão colonizada que está na gente. Os estereótipos não são apenas construídos por aqueles que estão fora da região, mas eles também estão em nós, que estamos dentro da região, né? Então, é importante que essa desconstrução comece com a gente. E a Josefina Ludemir vai falar da literatura pós-autônoma, né? Onde ela vai dizer que a literatura tem que ser feita de agoridades. Eu acho muito bonito isso dela, né? Quer dizer, do agora. Quer desconstruir isso, né? Apresenta a personagem como ela é, um seu cotidiano mais comum. Eu vou dar um exemplo que aqui você faz, é um amigo, né? Parece como você, né? Puxa saquismo, que é o Efigênio Moura. Uhum. Você vai pegar, por exemplo, Cício de Luzia, que é a obra que eu gosto dele. Você vai ver que Cício de Luzia, em nenhum momento, você vê a questão da secura, da aridez sendo posta no romance. E ele fala aqui numa região que a gente chama de Cariri, que é uma região que fica entre o Agreste, que é onde fica a minha cidade, né, Campina Grande. Esse Agreste corta todo o Nordeste e fica entre o Agreste e o início do sertão, né? Então, é uma zona, né, geográfica fronteiriça, tá? E o
que acontece, você vai ver Cícero e Luzia, né? Você vai perceber que não há um traço de exotismo neles. Você não percebe isso, né? A linguagem dele é compatível, porque é uma linguagem que se remonta à década mais ou menos de 60, 50, 60, no interior paraibano. Então a linguagem se aproxima disso, né? Você vai ver o dia a dia deles, você vai ver que quase não se fala na chuva, nos fatores climáticos, vai se falar do amor das personagens. Vou dar outro exemplo, anotem aí, né? Vejam o livro Julho é um bom mês para morrer, do escritor paraibano Beto Menezes. Gosto muito de citar ele, porque ele traz os personagens do dia a dia comum. Ele lançou um livro agora, só de contos, chamado Meio Estreito, que ele fala do Uber, que ele fala do menino que vai da década de 80, 90, sei lá, em outro conto, que vai locar DVDs na locadora, videogames, né, para jogar os jogos de videogames. Então, ele está falando do dia a dia, do comum, que era, Marla, o que Dias Gomes estava fazendo lá atrás. Só que no contexto dele, no contexto, né, remontado ao passado do que ele estava produzindo. Se ele estivesse escrevendo hoje, ele estava escrevendo sobre a internet, estava escrevendo sobre a tecnologia do Instagram, etc. Então, é preciso, não estou dizendo e não estou fechando as portas para aqueles escritores que têm uma linha que vai ressaltar essa face do cangaceiro, essa face da zona rural, né? Não, a literatura nordestina é múltipla e tem essas outras faces. O problema é quando eu foco só em uma. Uhum. Então, eu posso ir desconstruindo através de muita leitura, através de percepção de outros autores, como o Nordeste vai evoluindo. Tem uma área agora chamada Nordeste Punk, não sei se você já viu, né? Não. Que é uma linha de escritores que trabalha com o Nordeste, todo ligado, né, ao futurismo. Né? Massa. Tipo o que acontece lá no Pantera Negra, com a África. Uhum. O preconceito que o nordestino sofre é o mesmo preconceito que o africano sofre. Veja, tudo é África. Né? Uhum. Mas a gente vê a África como um grande conglomerado. Só se vê o Nordeste como uma coisa só. Isso é uma coisa que eu trago no meu livro também. Né? Bacana, Então, por isso, e os personagens de Rancho Fundo é esse, né? É o padre que sabe da vida de todo mundo, né? É o pai que se promete em tudo, né? É o prefeito que quer mandar nas pessoas de toda forma. Veja, é uma fórmula que foi construída, se estabelecendo, como se o Nordeste fosse só isso. Uhum. E isso também está na novela Mar do E, na Sertão. verdade, o que eles Né? retratam na novela são questões que estão em todos os lugares do Brasil, né? Justamente. Justamente. Né? A fome, a miséria, é um fator que está relacionado às faltas de políticas públicas, Uhum. né? Que está relacionado, né, ao meu voto e ao seu, aos legisladores, ou Uhum. seja, os vereadores, os deputados estaduais, federais e senadores. Tá? Então, a gente tem que compreender isso. Não é um fator climático que vai determinar uma região. Né? Então, quando a gente vai lá nos personagens de Rancho Fundo, tá lá todo mundo parece que não toma banho. Gente, no período de mais seca, quem é aqui, por favor, né, da região sudeste, e Não, é nunca interessante, fiquei não, sem tomar banho, não. Nunca fiquei. olha, e é interessante a linguagem, gente. Nós somos nordestinos, eles são do sudeste. Então vamos chamá-los de sudestinos também, né? E todos somos brasileiros. Não quero criar aqui nenhum barrismo. Mas observe que os sudestinos, né, nos vê dessa forma. Eu vou em entrevista aqui, eu estou numa cidade, gente, que tem, eu acho que já ultrapassou um pouco mais de 500 mil pessoas. É uma metrópole, Campina Grande. Tem várias universidades. É onde se tem o maior número de doutores por metro quadrado. Né? E Uau. eu vi, vocês podem ver esses dados todos pelo IBGE. E eu vi agora, na semana passada, na abertura do maior São João do Mundo, aqui do Parque do Povo, entrevistando um turista, e olha só o que ela disse, Marla. Gente, aqui é tudo muito organizadinho, é tudo limpinho, é tudo nos seus lugares. Quer dizer, então ela tem a imagem
de que a cidade era um caos, é? Mas é justamente Entende? por conta, né, dessas linguagens que nós estamos discutindo aqui hoje, né, que a pessoa fala a partir justamente do que ela vai construindo. E a mídia, ela tem esse poder, tem um grande poder de construir imagens, né, na nossa mente. Então, principalmente quando a gente não conhece um lugar, você vai à África mesmo, como você falou, foi uma bela analogia que você fez aí com relação ao Nordeste, porque quando a gente fala de África, é como se aquele continente imenso fosse só fome, né? Só guerra, só calamidades, enfim. Mas é um oceano, assim como é o Nordeste. Olha, Johnny, só para a gente a festa, aí. só mais uma comparação, por exemplo, a festa junina em Campina Grande é de uma forma, gente, e a festa junina no Maranhão é com boi. Olha só, Sim. enquanto pra gente aqui o boi é no carnaval, né? Uhum. E a festa junina do Maranhão tem boi, né? Olha só a pluralidade. A festa junina de Pernambuco, que é vizinha à Paraíba, né? Tem vários folguedos diferentes. E Uhum. somos vizinhos. Então, o Nordeste é múltiplo. Até eu coloco lá. É uma coxa colorida. Não é uma Lindo. coxa uniforme. Né? Mas pode falar, você me perguntar mais uma coisa. Eu lembrei tudo dos fuxicos, das coxas de fuxico, né? Quando você falou isso aí. Que representa muito bem isso que você falou. A arte representando a vida também, né? É, agora, dentro de tudo que você já viu dessa linguagem cinematográfica, midiática, tem alguma linguagem aí, tem alguma representação midiática do Nordeste que você considera que foge desses estereótipos? Você conhece alguma? Eu queria citar aqui um filme chamado, também de um cearense, chamado Cabeça de Negro. Alguém já falar nesse filme? Não. Que conta a história, eu acho que tem na Globoplay. Vai Uhum. contar a história de um estudante cearense, né? Que por ser negro, sofre vários preconceitos, tem um irmão assassinado, enfim. E ele, por exemplo, vai revolucionar e conta toda a história, a trajetória desse personagem de uma maneira muito ligada ao que está nesse plano de normalidade, sem exotismo, né? Sem o fator de preconceito, com um colorido e com uma iluminação próxima do que é o real, sem ser essa cor, esse tom amarelado de pobre, né? Que está se Uhum. construindo em torno disso. Acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro. Nós tivemos um filme muito badalado, né? Que foi o Bacurau. Eu Uhum. tenho uns elementos importantes nele de que há uma tentativa de rompimento dessa bolha, né? Mas que não se consegue furar de vez, porque você vai ver, né, que um dos traços que é atribuído a gente é a violência, que tudo é Uhum. resolvido na ponta A da bala. peixeira, na ponta da faca, da bala, como se não houvesse um árbitro que pudesse equacionar conflitos. Uhum. Então, aqui Bacurau peca muito nisso. Não basta só matar para sobreviver em Bacurau, né? Eu tenho que enterrar o inimigo vivo, como que Uhum. acontece no finalzinho do filme, né? Sim. É lógico que Bacurau está discutindo várias coisas importantes, né? Por exemplo, Bacurau se rebela contra o político, né? Bacurau tem as suas decisões coletivas, feitas pela comunidade. Bacurau, você vai ver que eles conhecem a tecnologia, o drone, o GPS, né? São fatos importantes. Bacurau não aceita os livros velhos trazidos pelo político que joga numa caçamba, que é Uhum. feito por um personagem, por um ator importantíssimo nessa contemporaneidade, que é o Tardelli, que está na novela também chamada Rancho Fundo, né? Que ele é Uhum. o dono lá, o vigarista do Lupanário, né? Uhum. Então, o Tardelli, para mim, é um ator espetacular, que dá para fazer qualquer papel. Mas qual a primeira novela de Tardelli, gente? Ele era motorista. Olha só, né? O lugar do nordestino nas novelas da Globo anteriormente era de empregada doméstica, de motorista, era os empregos subalternos. E a quem interessa essa subalternidade? Precisamos E a questionar gente isso. relaciona ao papel do negro, né, ao papel do Sim, índio.
né? nordestino. Então, assim, Todo são questões dia bem complexas, né, gente? não consegue ter uma ascensão. Você vai pegar uma novela como Senhora do Destino, né? Que nós temos lá a personagem central Eita, esqueci o nome Suzana da atriz e o nome da Vieira, personagem. É Suzana Vieira. Susana, né? A personagem central, que irrica, mas qual era o bordão dela? Tô varado de fome. O personagem nordestino está com fome constante, né? Ele não pode ver um prato de comida. Ele não come como gente, né? Ele come desesperadamente, como se não houvesse amanhã. E as coisas não são assim. Convido a todos que não são do Nordeste, venham agora, nesse período de muito milho, onde você vai comer pamonha, canjica, queijo de coalho, né? Que é o período que o milho é produzido e é colhido Uhum, na nossa região, né? E você vai uhum. dizer fartura. O São João é o Natal do nordestino. É o verdadeiro momento da fartura. Diferente do Natal, porque no Natal, quando você entra os bróis, né? Setembro, outubro, novembro, Uhum. dezembro, é o período quente do Nordeste. É o Uhum. ciclo natural do Nordeste. Então você não vai ter uma produção econômica, agrícola, né, forte nesse período, a não ser no lugar de irrigação. Observe que o Vale do São Francisco hoje exporta um dos melhores vinhos do Brasil. Sim, já Os estive lá. melhores, os melhores vinhos do Brasil hoje saem do Nordeste, gente. Não sai mais do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está tendo uma demanda muito mais interna. E os vinhos do Vale do Rio São Francisco, né, vão para fora do país. E Uhum. olhe, no Alto Sertão, Inclusive, né, eles explicaram que é por conta desse tempo mais estável, né? É mais fácil plantar uva hoje, mais fácil, não sei mais se é isso, controlável, mais né, com a controlável irrigação, plantar a é mais uva no controlável. Nordeste, que tem um clima mais, digamos assim, dá para se prever, de certa forma, do que no Sul, com as geadas, né, que Isso. acabam com a plantação, enfim. Aí o que acontece? Aí vamos voltar ao que eu falei. A questão de prosperidade está relacionado ao poder político. Quando eu começo, por exemplo, já fizeram a transposição para a Paraíba, chega via Monteiro, né? Que é uma região do Cariri, que eu falei a vocês aqui. Mas, por exemplo, as comportas são de vez em quando fechadas, né? Os pequenos agricultores ainda não receberam essa água de verdade. Uhum. Então, entende que não há prosperidade? Porque há alguém e um jogo de interesse, vou trazer aqui um autor chamado Norbert Elias, que ele vai chamar isso das redes de interdependências, né, que vão bloqueando ou não essa prosperidade chegar. Nós somos 9 estados, Marla. Já imaginou esses 9 estados produzindo altamente pela irrigação do São Francisco? Uhum. Porque você tem como fazer um ciclo do Rio São Francisco, correr por todo o Nordeste, né, e Uhum. desaguar no mar. Você tem como ligar a cadeia, né, do rio Tocantins, né, dos rios do norte, fechando, desaguando no Rio São Francisco, e o Rio São Francisco correndo todo o Nordeste, desaguando no mar. O Tem Rio como São fazer? Francisco vai desaguar no meio do mar. Pois é. Tem como fazer isso, tá? Agora, por que não fazem? Porque você vende uma imagem, vamos voltar à semiótica, tá, gente? Que eu falei no início da minha fala. A imagem é montada no Nordeste como lugar do atraso, como lugar da tradição, né? E observe que hoje, dentro do novo capitalismo, o chamado capitalismo verde ou a economia verde, o Nordeste é o lugar mais propício, porque nós podemos produzir energia limpa, energia solar, energia eólica. É lógico que essas montagens de energia, há críticas, né, de ambientalistas, que elas também provocam algum tipo de impacto. Uhum. Mas se você pegar a plataforma do que se chama economia verde, o Nordeste é o lugar que pode ser mais próspero. Mas vocês vão ver que isso não vai acontecer. Porque você tem, do outro lado, a imagem de um Sudeste, de uma São Paulo progressista, de uma São Paulo moderna, de uma São Paulo automatizada, de uma São Paulo cheia de prédios de concreto, da grande metrópole. Não estou dizendo que não é, Uhum. né? Mas esse grande grupo econômico, onde está, vamos dizer assim, sei lá, aqueles 3% das pessoas mais ricas do Brasil estão nessa espacialidade. E não vai se
deixar, né, que outra espacialidade se desenvolva para tomar o lugar desse espaço. Observe a produção do Porto de Suape, em Pernambuco, né, produz muito mais, recebe muito mais navio hoje do que aquela que é de Santos, ao Porto de Santos. Né? E às vezes isso a mídia não conta, né? A Não mídia não fala, conta. não fala. Gente, é o seguinte, vamos a 1h10 conversando, Johnny Eri, e Passa tá muito danado de bom, rápido. mas a gente vai ter mais 3 episódios com o Johnny Eri, né? Acho que quem tá aqui já percebeu aí o valor dessa prosa, né? Você que é escritor, você que é leitor, você que é estudante, né? O Johnny Eri, ele traz muita coisa interessante aí, muito estudo, né? Resultado de muito estudo. Acho que a gente fala por aqui no Nordeste de muita bunda na cadeira, né? Porque a gente estuda assim, sentando a bunda mesmo. Resultado de muita bunda na cadeira. Então, assim, a gente já tem esse formatado que a gente vai trabalhar nesses 4 episódios. No próximo episódio, a gente vai falar mais sobre essa desconstrução desses estereótipos, que tem colocado, que tem tentado, né? Mas a gente é arretado, a gente fala, não, no nosso lugar não é esse. É por isso que a gente está aqui mostrando a nossa força, mostrando o que a gente tem, mostrando os nossos escritores, né? Digamos, desses 9 estados aí que o Johnny Eri falou, essa força toda que a gente tem, e mostrando o valor da nossa literatura, sobretudo. A gente tem muita coisa para discutir aqui ainda nesses 4 episódios. Vão ser 4 episódios quinzenais, de hoje a 15 a gente vai estar aqui de novo falando com o professor Johnny Eri. E por conta justamente do horário, né, da questão do tempo, que a gente sempre fala que né, é um tempo, digamos assim, eu digo assim, que ficar aqui, as pessoas que ficam aqui com a gente merece assim, o nosso louvor, a nosso agradecimento, não porque não sejamos interessantes, né, Jonieri? Porque estão aqui porque o papo, não que nós sejamos interessantes, mas a prosa, digamos assim, é interessante. Mas a gente hoje concorre com, digamos, muita coisa que está acontecendo em tempo real, digamos assim, e ter essa prioridade, né? Você dá esse momento para a gente como a sua prioridade para ouvir, para a gente é muito, muito gratificante. Eu já quero agradecer aqui. Agradecer também o Johnny Eri, né, imensamente. Falar mais uma vez do livro dele. Quem quiser adquirir o livro aí para poder aprofundar nesse conhecimento que o Johnny Eri traz aqui. Vale super a pena, não é propaganda enganosa, viu, gente? É Obrigado. propaganda de quem está falando para você de algo que, né, que vai te ajudar na sua formação mesmo, seja de qual lugar que você esteja profissionalmente falando e como pessoa também, porque a gente precisa ter essa visão, né, que o Johnny Eri traz aqui no livro e com certeza a gente vai aprofundar muito mais ainda nos próximos episódios que a gente vai estar aqui. A novela, como eu falei para o Johnny Eri, é só um gancho, né, digamos assim, para a gente estar trazendo essa discussão, porque é o que está, digamos, na mídia no momento, mas tem muita coisa que foi construída ao longo da história, a partir de diferentes linguagens que tentam nos descaracterizar, né? Que tentam nos colocar à margem da sociedade, e a gente está aqui para dizer Que o não. nosso, digamos que não. E uma das provas maiores, gente, vou fazer política aqui agora, viu? Que não estamos à margem é o fato de termos um presidente nordestino, pernambucano, 3 vezes presidente do Brasil, né? E está nos Então, conduzindo isso aí. para a oitava economia do mundo. Então, Né? assim, Nós sim. estamos na 12ª economia do mundo. Já estamos entrando para a oitava economia do mundo. Né? Isso é muito Sim. importante, é muito significativo. Né? Uhum. Ô, Então, isso Marlon, aí mostra a nossa capacidade enquanto, né, enquanto pessoas, né? E hoje eu falava com alguém sobre isso, sobre o poder da literatura. Não é sobre conhecimento, digamos, apenas sobre conhecimento acadêmico. É sobre leitura, gente. É sobre leitura. Eu vi um programa bem interessante agora no final da tarde, o Sem Censura, que é um programa que eu gosto bastante. E eles estavam falando sobre a literatura, estavam falando sobre a Feira do Livro, que vai acontecer agora a partir do dia 29 de junho, agora em São Paulo, um espaço maravilhoso. Eu ouvi, assim, fiquei encantada quando ele disse que vai ser 9 dias, né, num espaço bem, bem público mesmo, na praça,
uma feira assim, e falando do livro como protagonista desse evento, né, que vai acontecer em São Paulo. E graças a Deus está acontecendo em vários lugares do Brasil, né, as feiras literárias, os eventos literários. Eu sou suspeita porque eu não tenho conhecimento histórico sobre isso, mas eu nunca vi do tempo que eu me conheço, me entendo, me envolvo com a literatura, um momento tão efervescente, né? Da literatura, do protagonismo do livro na nossa sociedade, e acho que a gente tem que segurar isso aí, né? Segurar mesmo e fazer avançar mesmo, porque não é sobre escola. Eu sou da educação, acredito na escola ainda, em partes, acredito na universidade em partes, mas não é só sobre isso, é sobre leitura. E eu dizia isso hoje, que me perdoe os bolsonaristas que estiverem aqui. E eu dizia isso para uma pessoa hoje, não é sobre escolarização, né? Porque escolarização os bolsonaristas têm, né? Eu vou falar bem abertamente aqui, viu, Juliane? Eles têm escolarização, muitos têm até doutorado. Não é sobre escolarização, gente. Por isso que eu deixei acreditar um pouco na escolarização. É sobre leitura, leitura de vida, é sobre a leitura tão propagada pelo Paulo Freire, né? Que a leitura, né, de mundo é que transforma as pessoas. E o Danado de Bom existe por isso, porque acredita na transformação através da literatura, acredita nos nossos escritores, né? Acredito em todos os escritores, dependendo da região. É uma forma de focar e mostrar esse diferencial, essa, digamos assim, como o Johnny L. fala, essa diversidade que a gente tem aqui, e ao mesmo tempo a gente tem uma unanimidade, não sei se a palavra é essa, né? A gente tem uma pegada parecida, né? Por conta até mesmo dessa regionalização. Johnny, faço essas minhas palavras e deixo para você também se despedir, e a gente vai falar muito, muito, muito mais nos próximos episódios. Ok, então nesse preâmbulo, nessa primeira parte, né, nesse primeiro episódio, a gente poderia falar da construção, né, da elaboração da ideia do que é o Nordeste. Nós, a partir da novela, falamos da construção dos personagens, da construção da iluminação, da abertura da novela, falamos da questão da imagem da pobreza que é estabelecida a partir dali, né? Falamos eu esqueci de tocar aqui, mas, por exemplo, um tema que a gente pode retomar, Marla, dessa masculinização da mulher, né? Que a gente mais central de lá, eu acho que é importante a gente ver esse falocentrismo em torno da mulher, né? Mas falamos da questão da seca, de como tudo isso foi constituído. Então, nos próximos episódios, a gente vai tentando aprofundar alguns desses outros traços. Desde já, todo mundo que ficou até agora, né? Agradeço se você tem alguém que interessa pelo tema, manda essa live, vai ficar salva, envia para outra pessoa assistir. É um bom tempo, 1 hora e pouco, né? A gente está sentado para assistir tudo, mas eu acredito que é muito valoroso esse tipo de discussão, né? É urgente, porque não dá mais para a gente, em pleno século XXI, a gente ter esses estereótipos todos construídos em torno de uma região que é múltipla, né? De uma região que é diversa, de uma região que tem várias culturas, e como eu falo no livro, de uma região que é rizomática e que leva para a gente para vários Nordestes, né? E não apenas um Nordeste. Então, eu agradeço demais por esse convite, estou sempre aberto. Está aí o meu direct, né? Vocês podem seguir, @johnnyero81, né? Para ver o que a gente está trabalhando, o que a gente apresenta lá no Instagram. Se interessar pelo livro, pode nos procurar, né? Que a gente tenta fazer com que o livro chegue às suas mãos. É um preço acessível, né? E a gente vai, assim, construindo uma rede importante, né? Para a desconstrução do Nordeste. Eu acho que é sobre isso, né, Mar? É isso. Então é isso, gente. Uma noite aí, um finalzinho de noite. Quem quiser assistir Renascer ainda dá tempo, né, Juliane? Gente, uma noite, um final de noite maravilhoso para vocês. De hoje a 15 a gente se reencontra por aqui para dar prosseguimento a essa análise toda aí que o Johnny traz no seu livro. Um grande abraço, Johnny também. Um abraço. E todos que estiveram aqui conosco. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.